Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar novamente do Murakami. Murakami é um autor japonês. Então nós fizemos um vídeo sobre literatura japonesa, vamos fazer mais, obviamente estamos começando a investigar a literatura japonesa. E o Murakami aqui vai usar aquela prosa muito norte-americana, muito estadunidense, né? Uma literatura simples, rápida, direta. E nessa parte que eu estou lendo aqui do Pinball, 1973, é uma continuação da novela anterior, né? Ouça a voz do vento, né? Ouça o vento cantar. Que é assim, mais ele no bar lá, né? Com o rato, né? O amigo dele lá, aquele cara que é rico e não gosta de ser rico. Lembra do rato que não gosta, né? É rico e não gosta de ser rico. O rico que odeia os ricos, né? E eles ficam conversando, né? Jogando conversa fora, divagações essenciais, né? Conversa vai, conversa vem. Aí acontecem os casos inusitados, né? Mulheres bebem demais, desmaiam no banheiro. E aí, isso é a primeira parte. Então, basicamente, essas duas obras são duas novelas, né? Romance seria muito grande. Eles falavam, seria muita pretensão. E ele mesmo fala que não é romance, né? Então, são duas novelas, duas noveletas, em que ele está o quê? Ele está aprendendo a escrever. Né? Então, basicamente, vamos dar um desconto para ele aqui. Ele está realmente aprendendo a escrever, está desenvolvendo os diálogos, desenvolvendo a descrição. Tanto que na segunda parte do Pinball, que acontece 3 anos depois, né? Então, ele está em 69, 70. E aí depois 70, 73, até 73, né, que é a segunda parte. Que aí é a parte que ele fala, agora eu estou muito empolgado em jogar pinball. Pinball é aquele jogo, né, tipo um fliperama antigo, que tem uma bolinha, fica lá, né, as casinhas coloridas, etc, né. E aí ele fica fazendo divagações sobre o jogo, né. Então hoje seria como as crianças que gostam muito de videogame, né, então fariam o jogo do videogame 2023. Então é basicamente isso. Ele, para poder bater essas horas, né, de tédio, ele vai jogar pinball no bar, né? E aí tem as cenas aqui, você pode ver, né, nessa parte que nós estamos falando do Pinball 73, ele vai alternando as narrações sobre a vida dele, né, que ele é um tradutor, né, tá cheio de trabalho lá para traduzir, vive num apartamento e surgem duas gêmeas, que ele não sabe o nome, né, elas não querem dizer o nome, é a 208 e a 209, por causa da camisa que elas usam, né? Então ele fala, 208 e 209, ele nem sabe onde as mulheres vieram, mas moram lá com ele. Então, assim, as coisas bem realismo, fantástico, né? Então, duas gêmeas iguais, né? Que saem trocar de blusa, ele não sabe quem é quem. E aí ele tá lá né, nos capítulos ímpares, né? É a vida dele, essa vida dele, de ir no bar de vez em quando, de sair com essas mulheres, né? De traduzir e tal. E aí depois, nos capítulos pares, você tem a vida do rato, né? Então o rato, ele tá continuando a vida dele, e aí ele conheceu a mulher, vai se empolgar com o rato, e ele cai meio tédio com a vida, né? E no início lá do primeiro livro, o rato não gostava nem de ler nem escrever, assim, né? Não tinha muita preocupação literária. Mas com a convivência com o Murakami, vamos dizer que, né, se for autoficção, nós estamos confundindo autor e obra, né? Autor e narrador. Então ele tem um pouco de autoficção, realmente, né? Assim, e é antes da autoficção mesmo, né? Que a autoficção veio aqui para o Ocidente e tal, lá nos anos 90 para cá, né? 2000 no Brasil e tal. Mas lembrar que esse livro aqui, ou seja, 69, 73, né? Início de carreira. O Murakami, que ficou famoso depois, né? E ele reconhece que isso aqui foi um ensaio e que os primeiros livros dele, né? A gente vai ler mais do Murakami, ele fala assim, meus livros melhores são depois, que aí foi desenvolvendo estilo, né? Porque ele está basicamente naquela literatura simples, estadunidense, meio beatnik, assim, né? A forma de narração rápida, diálogos, né? Bastante diálogo, muito diálogo. Então, basicamente, as descrições ficaram para o livro 2, que é o Pinball 73, né? Que aí ele vai gastar mais descrição, vai ser uma coisa mais intimista. Interessante. Então, as mudanças mesmo assim desses 3 anos, né? Que ele foi desenvolvendo o estilo. E realmente essa segunda obra tem uma certa continuidade com relação à primeira, mas melhora, né? Eu gostei mais do Pinball 73 do que do início. No início tem umas ideias boas, assim, diálogos interessantes, mas esse fato de ter coisas que ele não explica, né? Por exemplo, a questão do telefone tocar, ele conhece a vizinha, ele tem telefone e conhece a vizinha. E aí não tem nada na casa dele, a vizinha que vai mudar no dia seguinte leva talher, leva louça, né? leva chá para eles lá. E se conversando, então são conversas assim, nada de pretensiosas, né? Nós estamos falando não só de Dostoiévski, né? Então é bom ler esse livro aqui nos intervalos de Dostoiévski, porque o Dostoiévski é uma literatura assim que você exige mais atenção, tem mais coisas, tem mais subtramas, né? São temas complicados, né? Questões existenciais, questões religiosas. E aqui não, aqui a literatura flui, né? Você vai lendo, né? Vai fluindo. Então se você está cansado de literatura muito densa, você está lendo Sertão Veredas, você está lendo Dostoiévski, você está lendo Tolstói, aí você dá uma leitura aqui, né, dá uma pausa aqui lendo Murakami,
que aí você vai dar uma relaxada, né? Porque ele basicamente mostra situações assim do dia a dia, que a gente não está anestesiado, não está nos hábitos, e a gente não sabe explicar muito porque a gente faz certas coisas, né? Então, muitas vezes o narrador ele é pego fazendo coisas que... Por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo essa compra aqui debaixo da chuva, aí chega em casa, toma um chá lá com as gêmeas, e a gente conversa fiado, né? Então, são coisas assim que vão acontecendo e ele não sabe explicar por que é esse encadeamento. Assim como a vida do rato, né? Ele vai contando em paralelo, que ele fala assim que depois que ele conheceu a mulher, toda semana é a mesma semana. Ele fala assim, toda semana é a mesma semana. Não, tem os dias que ele encontra com a mulher, tem os dias que ele fica em casa, tem os dias que ele sai, tem os dias que ele vai tomar uma cerveja no bar, né? Só que interessante, o Jay, né, que é o cara do bar, o barman, ele não bebe, né? Então o rato chega lá, vamos tomar uma aqui comigo, não, mas eu não bebo. O barman não bebe, né? Então o cara fica lá servindo a bebida, conversando fiado com todo mundo, né? E outra coisa também é a música, né? Sempre quando a coisa fica meio tediosa no bar, o Jay fala assim, vamos tocar em uma música, e é geralmente um jazz, né? Jazz americano, Charlie Parker, né? Que é a mesma coisa que o narrador, o personagem e possivelmente o autor Murakami ouvia na época, né? Porque dizem, né, as más línguas, que ele era um cara, assim, colecionava CD, LPs, né? Na época LPs, colecionava música, né? Então assim, um colecionador, e tinha muita coisa de jazz, e aí também tem música clássica, né? E fala aqui do Haydn, né? Handel, fala também do Mozart, né? E aí vai falando de outros, né? O Stan Getz, do jazz americano também. Então, inclusive o Stan Getz, que é um dos caras que divulgou a Bossa Nova, né? Bossa Nova, que é aquela mistura de jazz, música brasileira, né? Tom Jobim, no mundo todo. Então é interessante como é que o Murakami vai misturar a cultura pop, né? Uma pop art, esses diálogos rápidos, a la Hemingway, né? Descreve mais a parte 2, né? Se você ler a parte 2, né? Ou o livro 2, né? Porque a construção dos dois livros é muito semelhante, né? Assim, então eu fico imaginando a parte 1 e parte 2, volume 1 e volume 2 do mesmo livro, né? Por isso que aqui ele publicou num livro só, né? Que podia ser uma obra só, podia ter inventado um outro título e colocado livro 1, volume 1, tal livro, né? Mas então a parte 1 é mais diálogo, né? É mais jogando conversa fora, que é um teste de escrita, né? Você vê que está testando a escrita. Aí ele pegou essa ideia, né, a narrativa rápida do diálogo, manteve isso no Pinball 73 e acrescentou mais divagações e mais descrições, que aí é essa parte que faz paralelo com a vida do rato, né? E ao mesmo tempo ele ficou ali preocupado com o pinball, né? Então ele fica descrevendo a história do pinball, quem inventou, que época foi feita, né? Quais são os jogos que tem. Então ele fica assim e fala assim, isso aqui é um livro sobre pinball. Entendeu? Então o cara não tinha nada a falar, agora vai falar a história do pinball. Então o cara pode fazer um livro, né, sobre história dos quadrinhos. Tem um livro do Humberto Eco que o cara fica contando história dos quadrinhos, né? Então você escolhe um assunto, né? Você pode falar um assunto da cultura pop. Então eu posso fazer um romance que tenha, né? Tem um romance de pessoas que colecionam CDs, colecionam LPs, e essas pessoas ficam discutindo, você gosta mais da banda tal, você curte essa banda, você gosta mais de progressivo, você gosta mais de hard rock e tal. Então, o Murakami é pop por isso, né? Ou seja, os temas dele, alguns momentos vão até o existencial, né? Alguns momentos realmente, alguns momentos aqui o rato tá bem depressivo, em algum momento parece que o rato é um cara meio depressivo, né? Não tem motivo assim aparente, né? Porque já desde o início ele fala que ele tem uma família estável, tem dinheiro, não passa fome na rua, né? Enquanto que o Murakami tem que trabalhar, então ele tem uma pilha de papel para traduzir, ele fala assim, não, tem que, né, fica lá selecionando os mais urgentes para ele traduzir mais rápido, né? E no mais ele gosta de ficar deitado, olhando para o teto, ficar lá com as gêmeas, né? Ficar passeando, né? E ir no bar também. Então é interessante, assim, é uma vida, né? Assim, que se você não falasse que é um autor, né? Japonês, que a história se passa no Japão, você ia achar que é uma literatura norte-americana, né? Literatura norte-americana dos anos 70, 80, em que é isso, as vidas, né? Os cidadãos lá, os personagens da deriva, vão acontecendo mil coisas com elas, assim, que são do dia a dia, e acontece uma coisa ou outra que elas estranham, né? Só, mas isso não está na minha rotina, né? Isso não está no que eu estou acostumado a viver, então pode acontecer algum rompimento do que é usual, e aí se instala a crise existencial, né? Que aí vai motivar a narração. Muitas vezes é isso, né? O cara tem aquela vida e acontece algum fato que ele vai só, peraí, né? minha vida mudou aqui, né? Isso não é comum, né? Geralmente a narrativa de livros de fantasia, né? De fantasia, ou Kafka também, que o cara está ali, né? Na vida dele comum, normal, e acontece alguma coisa que rompe justamente essa rotina, né? Então a rotina, dia a dia, e aí a narração surge justamente do cara falar isso, olha, eu saí e aconteceu isso, aí ele vai narrar, né? Que é, por exemplo, coisa que ele também não explica, né? O cara tá na casa dele e de repente tem duas gêmeas morando lá, né?
Quem são essas duas? Elas não falam os nomes, né? Então as coisas assim que ele não explica, por exemplo, as coisas absurdas de o cara tem que consertar o telefone do prédio e o painel de telefone fica no apartamento dele. Você fica procurando onde é que está o painel de telefone e descobre que o painel de telefone fica dentro do guarda-roupa deles, né? Aí o cara está lá com as gêmeas lá, o cara entra lá conversando com eles lá para trocar o painel de telefone do prédio, né? Então as coisas assim, né, do nada, né? Ou então esse que, né, que ele conhece a vizinha, no dia que a vizinha, né, na véspera que a vizinha vai mudar, e ele não tem nem um chazinho para servir, né? Aí a vizinha tem lá levar um chazinho, levar as porcelanas, levar os talheres para eles que ele, né? Então, ou seja, é uma pessoa que ele estava no prédio, poderia ter conhecido antes, né? E só conhece a pessoa, só conversa com ela no dia que ela vai embora, né? Como uma despedida, né? Assim, ela, estou indo embora amanhã, estou mudando amanhã, e aí ela vai lá conversar com o vizinho, tipo assim, uma despedida, né? Então, assim, né? Aí você pensa, não, oportunidade que eu perdi de conhecer a pessoa, né? Poderia ter conversado com essa vizinha mais vezes, né? E, no entanto, agora, né? Na noite que ela vai embora, né? Ou seja, na véspera que ela vai embora, eu vou conhecer, ela vem cá, faz gentileza de tomar um chá comigo, né? E essa ideia para o japonês, né? A ideia do chá, né? Então eu acho interessante essas coisas assim, né? Acho que vou gostar muito de ler o Murakami. Tem outros livros na lista aqui, né? Tem outros japoneses aqui, né? Tem a listinha, ó. Nós vamos então colocar na lista aqui a Ito Ogawa, Pequeno Restaurante da Felicidade. Nós vamos anotar esse livro. A Querida Combine e Terráqueos é da Sayaka Murata. Também está na lista, vou ver se eu acho, né? E mais do Murakami e também do Yukio Mishima. Yukio Mishima é outro autor japonês também, que ele está na lista. Então, em breve, nós vamos fazer uma apanhada aqui, fazer uma playlist só de literatura japonesa, ok? E tem sugestões também, né? Então, esses aqui, pelo menos, já estão na lista, mas também tem os prêmios Nobel, né? Os prêmios Nobel são aqueles que a gente vai dar mais. Então o Japão tem 3 prêmios Nobel, né? Tem o Yasunari Kawabata, a gente já falou dele aqui, né? Daquela Casa das Belas Adormecidas, né? A gente falou aqui. Tem o Kenzaburo Oe, né? Que é o 94, e tem o Kazuo Ishiguro, que é o Nobel de 2017, né? Então tá aí a listinha básica dos japoneses, né? E claro, aguardando mais sugestões, né? Porque eu estou conhecendo agora a literatura japonesa. E depois outras, né? Vamos continuar a playlist de literatura chinesa, né? Que é interessantíssimo também. Então vamos aguardando aí que nós ainda temos terminar a releitura do Dostoiévski, né? O Irmãos Karamazov. Terminar a leitura do Proust, estamos em pleno andamento, até outubro a gente faz a leitura do Proust, e tem a República dos Sonhos, que nós vamos colocar agora em literatura brasileira, clássicos, né? Já que nós terminamos de reler Viva o Povo Brasileiro. Então tem muita coisa aí para começando agora no novo mês, né? A partir de amanhã nós temos setembro, outubro, então tem muita coisa pela frente, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de conhecer literatura japonesa, né? Podem começar o Murakami por este livro, que é justamente os primeiros livros dele, tá? Ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.